I am so excited to be able to be a part of this conference. Eu estou muito alegre de fazer parte desse congresso. Because I know the potential that is right here in this room. Porque eu posso perceber o potencial que existe exatamente aqui nesse salão. To touch the entire world for the glory of God. Tocar o mundo inteiro para a glória de Deus. Now, last night I spoke about the multiplying church. Na noite passada eu falei sobre a igreja multiplicadora. And I emphasized multiplication. E eu enfatizei multiplicação. And we saw in the Bible that multiplication was a biblical method. E nós vimos que na Bíblia a multiplicação é um método bíblico. From the beginning until the end of the Bible, it's right there. Porque nós encontramos isso do começo até o final da Bíblia. But we found in the book of Acts especially the method of spiritual multiplication. Mas no livro de Atos, especialmente, nós encontramos a multiplicação espiritual. Now, today I want to speak more about the church. Hoje eu quero falar mais sobre a igreja. What was the character, what was the nature of the multiplying church in the book of Acts? Eu quero falar sobre a natureza e o caráter da igreja no livro de Atos. Now, in the book of Acts, everything changes. No livro de Atos, tudo muda. And we find three characteristics of that church. E nós encontramos três características daquela igreja. The first characteristic is this. A primeira característica é a seguinte. We find that God is dwelling inside His people. Nós encontramos que Deus está vivendo, se movendo dentro do seu povo. And so the people had hope to see the glory of God. Então as pessoas tinham esperança de ver a glória de Deus. In Colossians chapter 1 and verse 27, Colossenses 1:27, the Bible says, Christ in you, the hope of glory. a Bíblia diz, Cristo em você, a esperança da glória. And the hope to see the glory and majesty of God A esperança de ver a glória e a majestade de Deus. is Christ living inside of us by His Spirit. É Cristo vivendo dentro de nós pelo seu grande Espírito. Now, in the Old Testament, No Velho Testamento, we have God for us. nós temos Deus por nós. In the Gospels, we have God with us. Nos Evangelhos, nós temos Deus conosco. The name of Jesus, one of the names given to Him, was Emmanuel. Dos nomes dados a Jesus foi Emanuel. And so, Emmanuel means God is with us. Emanuel significa Deus conosco. And then, beginning in the book of Acts, Então, começando no livro de Atos, in Acts chapter 2, there is the coming of the Holy Spirit. Atos capítulo 2, existe a vinda do Espírito Santo. And we have God in us. E nós então começamos a ter Deus dentro de nós. God inside of His people. Deus dentro do seu povo. Now you think about that Pense nisso. and how wonderful it is. E quão maravilhosa é essa realidade. We sang how great thou art. Nós acabamos de cantar quão grande és tu. Our God is a great God. O nosso Deus é um Deus muito grande. He hung the stars in space. Ele pendurou as estrelas no espaço. He created the oceans and the mountains. Ele criou os oceanos, as montanhas. He created you and me. Ele criou você e criou a mim. And this God who created everything, E esse Deus que criou todas as coisas, His Spirit dwells within those of us who know His Son, o Jesus seu Christ. Espírito mora dentro de cada de nós que conhece a Jesus como So we Salvador. have God in us beginning in the book of Acts. Então nós começamos ali no livro de Atos a ter Deus dentro de nós. But there's a second thing that we have. Mas existe uma segunda coisa que precisa ser You see, the destacada. church is the container of God's Spirit. É que a igreja contém o Espírito de Deus. But secondly, the church is a reflection of who Christ is. A igreja reflete quem Cristo é.
Jesus is the light of the world. Jesus é a luz do mundo. And he told his disciples, E ele disse aos seus discípulos: you will be like a light on a hill. vocês serão como uma luz em cima da montanha. Because his spirit now dwells within us who believe on Jesus, Porque o seu Espírito vive em nós que cremos em Jesus. we now reflect what he is like, who he is. Nós agora refletimos quem ele é e como ele é. I was preaching in Mongolia many years ago. Eu estava pregando na Mongólia muitos anos atrás. I was preaching in a city where no one had ever gone and preached the gospel. Eu fui a uma cidade onde ninguém nunca tinha ido pregar o evangelho. And so people gathered in the main part of the city there. E as pessoas se reuniram ali na parte principal da cidade. And I was explaining to them who God is and who Jesus Christ E eu is. comecei a explicar quem Deus era e quem era Jesus Cristo. And an elderly man lifted his hand. E um senhor idoso levantou a mão. And he said, "Sir, I have a question." E ele disse: senhor, eu tenho uma pergunta. And then he asked this question. E daí ele me fez essa pergunta. What does your God look like? Qual é a aparência do seu Deus? Now, how would you answer that question? Como você responderia a essa pergunta? Now, I know what he was asking. I understand what he was asking. Eu consigo entender o que ele estava perguntando. Is your God black? Is he white? What color is he? Does he have eyes? What does he look like? Ele estava perguntando: o seu Deus é preto, é branco, ele tem olhos azuis? Como é que ele, qual é a aparência dele? If you want to know what God looks like, Se você quer saber qual é a aparência de Deus, God has given us a description of who he is in his word. Deus deu a descrição de com quem ele se parece nas Escrituras. And when you search the scriptures, in them you will see the person of Jesus Christ. E quando você pega as Escrituras, você vai descobrir a pessoa de Jesus Cristo. And you and I, in the way in which we live, can reflect who Christ is. E eu e você, pela maneira que nós vivemos, nós podemos refletir quem Jesus Cristo é. Paul wrote to the church in Ephesus in Ephesians 5:25. Em Efésios 5:25, Paulo escreve para a igreja de Efésios. And he says, "Husbands, love your wives like Christ loved the church." Ele disse: maridos, amem suas esposas como Cristo ama a igreja. A Christian husband can reflect the love of Christ to his wife. He can be a reflection of that love. Marido cristão pode refletir o amor de Cristo amando a sua esposa. And this is really what discipleship is. E isso, na realidade, é o que discipulado é. It's growing so that we will be more and more and more like Christ. É crescer de tal maneira que nós nos tornamos mais e mais e mais uma reflexão de quem é Cristo. And that ought to be the goal of your life. E esse tem que ser o objetivo da sua vida, refletir a Cristo. When I die, Quando eu morrer, I do not want it to be said, Sammy preached this many crusades and he preached in these large crowds. eu não quero, quando eu morrer, que as pessoas digam: ele pregou tantas cruzadas, ele pregou para tantas multidões. But all the desire of my heart is this. Mas o desejo do meu coração é o seguinte: Is that people will say, I knew him and he reflected Jesus eu o Christ. conhecia e ele refletia Jesus Cristo. So because the Holy Spirit is living in the church, Porque o Espírito Santo vive na igreja, they could be a reflection of who Christ is. ela precisa ser uma reflexão de quem Cristo é. But Precisa the third refletir. thing was this. Mas a terceira coisa é a seguinte: Every person, because the Spirit of God was dwelling within him, could be a witness. todas as pessoas, porque o Espírito de Deus vive dentro de si, devem ser testemunhas. We were not just to tell what we had heard or what we had read, but what we had personally experienced. Nós não devemos dizer apenas o que nós ouvimos, o que nós vimos, mas o que nós experimentamos pessoalmente. So how did the church develop this kind of atmosphere? Então, como que a igreja desenvolveu essa atmosfera? When the Holy Spirit came, Quando o Espírito Santo veio,
we found that everything began to change in the lives of those followers. Todas as coisas começaram a mudar na vida dos discípulos. Peter was turned from being fearful to being courageous. Pedro, que era medroso, se transformou num homem cheio de coragem. So what was it that happened in the life of the church to bring this kind of spiritual atmosphere? Então, o que aconteceu na vida da igreja para criar essa atmosfera The espiritual? multiplying church must have the atmosphere that was there in the book of Acts. A igreja multiplicadora, ela precisa ter essa atmosfera do livro de Atos. It's not just a matter of using a method that is in the Bible. Não é uma questão de usar um método que nós encontramos na Bíblia, But there was an atmosphere within that church. mas existia uma atmosfera dentro daquela igreja. So where do we find that atmosphere begins? Mas aonde começou a ter essa atmosfera? I want to read to you from Luke chapter 24 and verses 44 through 49. Where? Luke 24, Lucas 24, verses 44 through 49. versículos 44 a 49. And you'll find that this passage of Scripture E você vai encontrar que essa passagem das Escrituras shows us the secret to the atmosphere that was birthed in that early church. nos mostra o segredo dessa atmosfera que nasce ali naquele momento da igreja de Atos. Luke 24. 24. 44. A palavra nos diz, versículo 44, e disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Immediately before Jesus ascended to the right hand of the Father, Imediatamente antes dele ascender para a direita do Pai, he told those small band of followers, ele disse para aquele pequeno grupo de seguidores, you have witnessed the greatest event in all of human history. vocês são testemunhas do maior evento que já aconteceu em toda a história humana. It was what the prophets and the Psalms were written about. Era o que os profetas tinham escrito. And it was the death, the burial, and the resurrection of the Messiah. Era a morte e a ressurreição do Messias. And he says, now you go and preach repentance and forgiveness of sin to all the nations. E agora vão e preguem arrependimento e perdão de pecados para todas as nações. And then he says something very interesting. E daí ele diz alguma coisa muito interessante. He says, but wait in Jerusalem for the promise of the Father. Mas espere em Jerusalém. Espere a promessa do Pai. Now, which did he want them to do? O que ele queria que eles fizessem? Did he want them to go and preach the gospel to everyone? Ele queria que eles fossem pregar para todas as pessoas o evangelho? Or did he want them to stay in Jerusalem? Ou ele queria que eles ficassem em Jerusalém? The answer to that question A resposta para essa pergunta was both. eram as duas coisas. He wanted them to go and preach the gospel, but to first wait in Jerusalem. Ele queria que eles fossem, pregassem o evangelho, mas que antes eles ficassem ali em Jerusalém. After he ascended to the right hand of the Father, Depois que Jesus foi para a direita do Pai, those disciples gathered in an upper room in Jerusalem. aqueles discípulos se reuniram no aposento alto em Jerusalém. And they did what he told them to do. E eles fizeram o que Jesus mandou-os fazer. They waited in prayer for the promise of the Father, the coming of the Holy Spirit. Eles ficaram ali em oração, esperando que a promessa do Pai se cumprisse. And you find that the church is born in a prayer meeting. E aí você descobre que a igreja de Jesus nasce numa reunião de oração.
And prayer became a part of the character and the nature of that early church. E oração se transforma parte do caráter daquela igreja que surge no livro de Atos. In Acts chapter 3, Atos capítulo 3. Peter and John are going to a prayer meeting. O Pedro e João estão indo para uma reunião de oração. And God works a miracle. E Deus faz um milagre. A man is healed. Um homem é curado. In Acts chapter 4, Atos capítulo 4. the church is praying. A igreja está orando. And the place where they are gathered is shaken. E o lugar onde eles estão reunidos sacode. In Acts chapter 13, Atos capítulo 13. there are a group of Christian leaders that are praying and seeking Existe God. grupo de cristãos, líderes reunidos buscando a Deus. And God speaks to their hearts. E Deus fala ao coração deles. And two of them are called out to bring the gospel to the non-Jewish E world. 2 deles são separados e enviados para pregar o evangelho para os não-judeus. And you and I are here today because of that prayer meeting. E eu e você estamos aqui hoje por causa daquela reunião de oração. And if you read through the book of Acts, you discover that they were a people of prayer. E se você lê o livro de Atos, você descobre que aquela igreja era uma igreja de oração. Oh, if you want to see God use your life, Se você quer buscar a Deus, use a sua vida. you must be a person of prayer. Se você quer que Deus use a sua vida, você precisa ser uma pessoa de oração. You must develop your walk with God in that private place of prayer. Você precisa ter um lugar secreto de oração em que você tem uma vida de oração com Deus. If the church is going to be a church that impacts the world, we must be a people of Se prayer. nós queremos ser uma igreja que impacta o mundo, nós precisamos ser um povo de oração. Oh, God is looking for men and women who will pray. Deus está buscando homens e mulheres que orem. My ministry was born because of a man who was a man of prayer. O ministério que eu lidero nasceu por causa de um homem que é um homem de oração. My wife and I had just been married. Minha esposa e eu tínhamos nos casado. And there was a pastor who asked me to preach an evangelistic meeting for the young people in his church. E pastor me convidou para pregar um evento evangelístico para jovens na sua igreja. It was a small church. Era uma igreja pequena. And so I went to preach there. E eu fui pregar naquela igreja. The young people were not interested. Os jovens daquela igreja não estavam interessados naquele. And I told the pastor, I don't think that this is a good idea. E eu disse para o pastor, eu não acredito que seja uma boa ideia fazer esse evento. But I'll never forget what happened. Eu nunca vou esquecer o que aconteceu. The pastor smiled. O pastor deu um sorriso. He had a twinkle in his eye. Ele tinha um brilho nos olhos. And he said, I've been praying. E ele disse, eu tenho orado. And God is going to do something. E eu tenho certeza que Deus fará alguma coisa. I said, okay, pastor. E eu disse, tá bom, pastor. So I preached with all of my heart. Então eu preguei com todo o meu coração. There were only 25 people there that first night. Na primeira noite nós tínhamos 25 pessoas só. And I gave an invitation for people to give their lives to Christ. E eu fiz um apelo para que pessoas aceitassem Jesus como Salvador. No one responded. Ninguém veio à frente. I wanted to tell the pastor, I told you so. E eu quis dizer para o pastor, eu falei que ia ser assim. But I saw the twinkle in his eye and the smile on his face. Mas quando eu olhei para ele, eu vi aquele brilho nos olhos dele, aquele sorriso nos seus lábios. He said, it's okay, Sammy, I've been praying. Ele olhou para mim e disse, tá tudo bem, Sammy, eu estou orando. The next night, 25 people. A noite seguinte, de novo, 25 pessoas. I preached my heart out. Eu preguei com todo o meu coração. I gave an invitation for people to give their lives to Christ. Eu fiz um apelo para pessoas aceitarem Jesus como Salvador. Nothing happened. Nada aconteceu. But as we were about to close the service, Quando nós estávamos terminando o culto, a man walked up to the pastor um homem veio até o pastor and he fell on his knees e ele se ajoelhou and he began to weep. e começou a chorar. Then he came up on the platform E daí ele subiu na plataforma. and he said, I'm a leader of the young people in this church. E ele disse, eu sou o líder dos jovens dessa igreja. And he said, I have been a poor testimony. E ele disse, eu tenho sido um péssimo testemunho. And I want to ask the young people to forgive me. E eu quero pedir aos jovens dessa igreja que me perdoem. And I want to ask the whole church to forgive E me. eu quero pedir à igreja que me perdoe. And I just ask God to forgive me. E eu quero pedir a Deus que me perdoe.
And in that moment, something happened. E naquele momento, alguma coisa aconteceu. The Spirit of God just fell on that small group of people. O Espírito de Deus caiu sobre aquele grupo. There was confession and repentance of sin among believers. Crentes que estavam ali começaram a se arrepender e a pedir perdão pelos seus pecados. The next night, the church was packed. Na noite seguinte, a igreja estava cheia. The following night after that was the largest attendance in the history of that church. Na noite seguinte, foi o maior grupo de pessoas que aquela igreja já teve presente em qualquer evento. And the pastor said to me, E o pastor olhou para mim e we have to disse: extend the meetings. nós temos que continuar as nossas reuniões depois da data prevista. But we don't have enough room in the church, so we'll move to the university campus. E ele disse: nós não temos mais espaço aqui na igreja, nós vamos lá para a universidade. So we went to the university and it would not hold the people. Então nós fomos para o auditório da universidade. So we moved into another building. Mas aquele prédio também não dava, então nós fomos para um outro prédio. And we went another week and extended the E meetings. nós tivemos mais uma semana de reuniões. And we ended up in the Civic Center, which was the largest building in the city. E nós fomos parar no centro cívico da cidade, que era o maior prédio da cidade. And we had thousands of people come to Christ. E nós tivemos milhares de pessoas que aceitaram Jesus como Salvador. And I saw the twinkle in the pastor's eye and the smile on E his eu vi face. aquele brilho nos olhos do pastor e o sorriso nos seus lábios. And he said, I have been praying, Sammy. E ele disse para mim: eu tenho orado, Sammy. And something happened among the young people. E alguma coisa aconteceu com a juventude. There was a spirit of prayer that captured our hearts. Existia um espírito de oração que tomou conta do coração And deles. there was a building we set aside as a prayer building, and 24 hours, day and night, we would gather and we would pray and seek the face of God. E 24 horas por dia tinha um grupo reunido naquele prédio que se transformou no prédio de oração e eles ficavam orando. And as we prayed, E enquanto nós the orávamos, Lord put something on my heart and my wife's heart. Deus colocou alguma coisa no meu coração e no coração da minha esposa. And that was to walk across America Era caminhar pela América, to get a wheelbarrow. Do you know what a wheelbarrow is? It's com um carrinho de mão, caminhar através de toda a América com um carrinho de mão, and fill it with Bibles. cheio de Bíblias. And just pass the Bibles out as we walked across America. E nós íamos caminhar pela América com aquele carrinho de mão distribuindo Bíblias. And to call the church back to the Word of God. E com isso despertar a igreja, chamando-a de volta para o trabalho de Deus. Now that sounded crazy to me. E isso parecia uma coisa meio doida para mim. And I said, Lord, walk across America? E eu disse: Senhor, caminhar pelo país, pela América. And the Lord spoke to my heart and said, yes. E o Senhor falou para o meu coração de uma forma muito clara: isso mesmo. And there were 5 other young people who decided to join my wife and I in this walk E across outros America. 5 jovens decidiram unir-se a nós nessa caminhada. And it was amazing what God did. Foi impressionante o que Deus fez. We would go from one city. Every time we would walk into a city, God would just open the windows of heaven. E toda vez que a gente chegava numa cidade, Deus abria as janelas do céu. And when we came to one state, Georgia, E quando nós chegamos no estado da Geórgia, we were walking into the city where the major university is housed. e nós chegamos na cidade onde tem a maior universidade. And that very day, a tragedy took place in America. Naquele dia, uma tragédia enorme tinha acontecido na América. There were students at a university campus that were protesting the war in Vietnam. Alguns estudantes estavam no campus da universidade protestando contra a guerra do Vietnã. And the police or the National Guard went in and shot some of those students and killed them. A Guarda Nacional entrou na universidade e atirou naqueles estudantes e acabou matando-os. And riots broke out that very day all over America. Então, em toda a América, nós tivemos levantes e gente rebelde se manifestando. And on university campuses, there were riots that were taking place. E nas universidades, nos campos das universidades, nós tínhamos vários problemas de rebeldia e protestos. So we were walking into this university campus with our wheelbarrow with Então, nós Bibles. estávamos caminhando, entrando no campus da universidade com esse nosso carrinho de mão cheio de Bíblia.
And these riots broke out. E esses protestos acontecendo. And people were saying, we need to burn the building. We need to burn the campus down. E as pessoas dizendo, precisamos queimar o prédio, vamos queimar todo o campus. And so some Christians saw us and they said, would you please pray with us that God would bring peace to our campus? E alguns cristãos que estavam ali olharam para nós e disseram, por favor, una-se a nós, vamos orar para que Deus traga paz para o nosso campus. So we spent all night long in a prayer meeting praying and asking God to bring peace to the campus. Então nós passamos a noite toda orando e clamando pela misericórdia de Deus para que Ele trouxesse paz para aquele campus. And we made these posters that said, real peace is Jesus. E nós fizemos alguns posters que diziam, a paz verdadeira é Jesus. And so in the middle of the protest, we were passing out the Bibles and the Christian literature that we Então, had. no meio dos protestos que estavam acontecendo, nós estávamos passando literatura, Bíblia, entregando para as pessoas que se manifestavam. And so I went up on the platform and I was passing out Bibles to the leaders. E eu fui na plataforma e comecei a entregar Bíblia para os líderes. And one of the speakers was speaking and he said this. E um dos líderes que estava falando, ele começou a dizer o seguinte. We need to burn this building down. Ele disse, nós temos que queimar esse prédio. We need to burn down every building on this university campus. Nós precisamos queimar cada prédio desse campus. And everyone was cheering. E todos estavam dizendo, sim, isso mesmo. And I was right behind him handing out Bibles. E eu estava atrás dele entregando Bíblias. And when he finished speaking, E quando ele terminou de falar, he turned around and he thought I was the next speaker and he hands me the microphone. ele se voltou, quando ele terminou de falar, ele se voltou, olhou para mim, pensou que eu era o próximo a falar e entregou o microfone para mim. I said, oh, Lord, help me. Eu disse, Senhor, me ajude. And I looked out at all of those angry students. E eu, com o microfone na mão, olhei para aqueles estudantes com um olhar de ódio. And I said, we need a revolution. E eu disse, nós precisamos de uma revolução. And everyone went, yes. E todo mundo gritou, sim. And I said, revolution means change. Eu disse, revolução significa mudança. And everyone yelled E again. todo mundo gritou de novo. And I said, there's only one person who can make that change. E eu disse, só existe uma pessoa que pode provocar essa mudança. And his name is Jesus Christ. E o seu nome é Jesus Cristo. I waited for eggs and rocks to be thrown at me. Eu estava esperando que ovos e pedras fossem atiradas em mim. And everyone just looked like, who is he? E todos começaram a dizer, quem é esse cara? And I realized I only had a few minutes. Aí eu percebi que eu tinha só alguns breves minutos. And so I started preaching the gospel of Jesus Christ. Então eu comecei a pregar o evangelho de Jesus Cristo. And it was amazing what God did. E foi impressionante o que Jesus fez. God moved in that crowd. Jesus se manifestou no meio daquela And multidão. when I finished speaking, E quando eu terminei de falar, and I handed the microphone to the next speaker, e eu entreguei o microfone para o próximo que ia falar, he stood and he said this. ele parou e falou. I have one question for you. Ele disse, eu tenho uma pergunta para vocês. What would Jesus do if he were here? O que Jesus faria se ele estivesse aqui? And the debate turned from burning the administration building down to what would Jesus do? E o debate, a grande discussão de queimar o prédio, tornou-se agora a discussão o que Jesus faria se ele estivesse aqui. And God brought peace to the campus. E Deus trouxe paz para aquele campus. We have these books that they print that give the history of a year and on a college campus. E nós temos lá na América livro que é impresso pela universidade que fala sobre o ano da universidade. And in the history of that university, that year, you will find a full-page picture of my wife. E no livro daquele ano, daquela universidade, você vai encontrar uma página inteira com uma foto da minha esposa. And she's holding a poster that says, real peace is Jesus. E ela está segurando um pôster que diz a paz verdadeira é Jesus.
Oh, when we pray, God will do things that we could never even imagine. Ah, irmãos, quando nós oramos, Deus faz coisas que nós não conseguimos imaginar se é possível. So we must be a people of prayer. Então nós precisamos nos tornar pessoas de oração. We can impact Brazil. Nós podemos impactar o Brasil. We can impact the nations of the world. Nós podemos impactar as nações do mundo. You can impact your family Você pode impactar a sua família by the power of prayer. pelo poder da oração. Whatever situation seems impossible to you Qual é a situação que parece impossível para você? is altogether possible for God to change that situation. Isso é possível de ser mudado por Deus, porque Deus pode mudar. And so that's why Jesus said, "Go and preach the gospel." Por isso que Jesus disse, vai e prega o evangelho. But first, wait in Jerusalem, and it was born in a spirit of prayer. Mas primeiro, fique em Jerusalém, em espírito de oração, clamando a Deus. And oh, the multiplying church must be a praying church. A igreja multiplicadora precisa ser uma igreja de oração. As you begin to pray for your friends, for your family, for those that you work with, Quando você começar a orar pelas pessoas com quem você trabalha, seus amigos, seus parentes, God will do great things. Deus fará coisas incríveis. Now, the second thing, A segunda coisa, they were filled with the Holy Spirit. eles estavam cheios do Espírito Santo. Now, you will see this all through the book of Acts, Você vai encontrar isso através do livro de Atos. that people were filled with the Holy Que Spirit. as pessoas estavam cheias do Espírito Now, Santo. what does that mean to be filled with the Holy O Spirit? que significa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? It means that you allow the Spirit to have complete control of your life. Isso significa que você permite que o Espírito Santo tenha controle completo da sua vida. That you can say what the Apostle Paul said. Que você pode dizer o que o apóstolo Paulo diz. I am crucified with Christ. Eu estou crucificado com Cristo. It's no longer I who live, but it's Christ who lives in me. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. And the life I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé em Cristo. You see, we allow the Holy Spirit to take control of our lives. Nós permitimos que o Espírito Santo controle a nossa vida. And that's how we become like Christ. É assim que nós nos tornamos semelhantes a Cristo. You see, I cannot change my own self. Veja, eu não posso mudar a mim mesmo. That is the work of the Holy Spirit inside of me. Isso é a obra do Espírito Santo dentro de mim. He is the one who conforms me and works in me to do what God wants me to do. Ele é aquele que transforma, que forma dentro de mim o que Deus deseja fazer na minha vida. He gives me the power to become like Christ. Ele me dá o poder para que eu me transforme semelhante a Cristo. And then there's a third thing. E existe uma terceira coisa. Because of the Spirit of God who was dwelling within them, Por causa do Espírito de Deus que estava vivendo naquele povo, naquela they igreja. had the power to be witnesses of Jesus. Eles tinham poder para serem testemunhas de Jesus. And they went everywhere preaching the good news of Jesus Christ. E eles foram a todas as partes pregando o evangelho de Jesus. And oh, I want to say to you, Eu quero dizer para você, the heart of God is for the world. o coração de Deus é um coração que se volta para esse mundo. For God so loved the world Porque Deus amou o mundo, that he gave his only begotten Son. que Ele deu o seu Filho unigênito. Jesus came to this earth Jesus veio a essa terra to give himself as a sacrifice for our sins. para dar-se como sacrifício pelos nossos pecados. And that early church understood the purpose of God. E aquela igreja primitiva, ela entendeu o objetivo de Deus. And when we see the purpose of God, we too will have the power to witness and share the good news E of quando nós Jesus Christ. entendemos o propósito de Deus, nós vamos ser testemunhas do amor de Deus. Let me ask you a question. Deixe-me fazer uma pergunta. Who is the most difficult person you know? Quem é a pessoa mais difícil que você conhece?
What is the most difficult city or town or nation that you know? Qual é a cidade ou a nação mais típica que você conhece? Whatever it is or whoever it is, Seja qual for a cidade ou a pessoa que você conhece, it is not too difficult for God. seja qual for, não é muito difícil para Deus. I was preaching in a conference like this many years ago in California, in the U.S. Eu estava pregando num congresso semelhante a esse, muitos anos atrás, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. And one of the other speakers said something that shocked me. Dos outros pregadores falou alguma coisa que mexeu comigo. He said, I understand that Pastor Sammy Tippett is here. Eu entendo que o pastor Sammy Tippett está aqui. And that he goes to difficult places. E que ele vai a lugares difíceis. He said, the ministry I work with has decided that the most difficult place in the world is Iran. O ministério com o qual eu estou envolvido decidiu que o lugar mais difícil do mundo é o Irã. And he said, I want to challenge Sammy Tippett to go to Iran and pray for God to open the doors for the gospel. E eu quero desafiar Sammy Tippett para ir ao Irã e orar para Deus abrir as portas para o evangelho ali. And I was sitting there like you and I said, what? E eu estava sentado aí como você e eu disse o quê? And so I talked to him afterwards. Então depois da mensagem eu falei com ele. And he said, Sammy, I believe that God is wanting to do a great work in the nation of Iran. E ele disse para mim, Sammy, eu acredito que Deus quer fazer uma grande obra na República do Irã. And he said, I want to challenge you to go into the country, put your feet on the ground and pray for a mighty move of God's Spirit. E eu quero que você vá até o Irã, coloque seus pés no Irã e ore para que Deus faça uma obra grandiosa naquele país. He finally convinced me and I said, okay, I'll go. Ele finalmente me convenceu, eu disse, tá bom, eu vou. He said, well, there's one problem I forgot to tell you about. E ele disse, bom, mas tem um probleminha que eu esqueci de dizer para você. North Americans cannot get into Iran. Ele disse, americanos não podem entrar no Irã. So you will have to pray for God to open the doors so that you can go in and pray. Você vai ter que orar pedindo a Deus que abra as portas para que você possa entrar e orar ali no Irã. And I did that. Então eu fiz isso. And 10 months later, E 10 meses depois, my friend called me and he said this. o meu amigo me ligou e disse o seguinte. He said, the doors are open, we can go. As portas estão abertas, nós já podemos ir. So I met with 10 other people. Então eu me encontrei com outras 10 pessoas. And we went into Iran. E nós fomos para o Irã. And for 2 weeks, we did nothing but pray. E durante 2 semanas, a única coisa que nós fizemos no Irã foi orar. We walked the streets of Tehran, Esfahan, all of the major cities, and we just prayed for God to open the doors. Nós andamos pelas ruas das cidades principais e a única coisa que nós fizemos foi orar. And as I was praying in one of the cities, E enquanto nós estávamos orando em uma das cidades, I looked up and I saw the answer to my prayer. eu olhei para cima e eu vi a resposta da minha oração. On top of all the apartment buildings were satellite dishes. E em cima de todos os prédios tinham discos de satélite. Now, it's illegal to have satellite dishes, but there were multitudes of them. É ilegal ter aqueles discos satélite para pegar televisão, mas todos eles tinham. And the Lord put it on my heart. That's how the gospel will get in. E o Senhor falou ao meu coração, é assim que o evangelho vai chegar na população. And so we began to pray for God to open the doors to somehow get the gospel through satellite. E aí nós começamos a orar pedindo que Deus abrisse as portas para de alguma forma o evangelho chegar através dos satélites. And one day this same man came to me. E um dia esse mesmo homem chegou e veio falar comigo. And he said, Sammy, we have a door open to preach the gospel through satellite television into Iran. E ele disse, Sammy, nós temos uma porta aberta para pregar o evangelho através da televisão que é enviada pela satélite. That was 20 years ago. 20 anos atrás isso aconteceu. And since that time until today, E daquele tempo até hoje, we have had a television broadcast going into Iran. nós tivemos um programa de televisão que foi para o Irã.
And the most amazing thing has happened. E uma coisa incrível tem acontecido. Not just with our television, but Não there were apenas com a several nossa others who have televisão, television mas broadcasts. muitos outros têm feito a mesma coisa. But there has been an outpouring of God's Spirit in Iran. Deus tem se movido e o Espírito de Deus tem caído sobre o Irã. I was with one of the leaders of the Assembly of God Church. Eu estava com um dos líderes da Assembleia de Deus. And their church was traditionally the largest church inside Iran. E a igreja deles, tradicionalmente, era a maior igreja dentro do Irã. Their pastors were martyred for Christ. Os pastores deles eram martirizados por Cristo. They have torn down the church. Eles derrubaram a igreja. This man who was one of the leaders in the Assembly of God Church said this to me. Esse homem que era um dos líderes daquela igreja Assembleia de Deus me disse o seguinte. He said, Sammy, when I was growing up, Ele disse, Sammy, quando eu estava crescendo, if two people came to Christ in 1 year, we thought we had experienced revival. naquele tempo, se duas pessoas se aceitassem Jesus durante um ano, nós tínhamos a sensação que estávamos vivendo um tempo de avivamento. And now, thousands are coming to Christ every single week. E ele disse, mas agora milhares estão aceitando Jesus como Salvador a cada semana. And they're meeting in small homes and house groups there, just like what we've been talking about, the E small eles estão groups. se encontrando nas casas, em pequenos grupos, como nós temos falado aqui. And the discipleship is taking place through satellite television. E discipulado está acontecendo através de programas da televisão que chega via satélite. There was one group of drug addicts who came to Christ. Teve um grupo de drogados que aceitou Jesus. And they would meet every Tuesday night and watch my broadcast. E eles se reuniam toda terça-noite e assistiam ao programa que eu mandava. And I was their small group leader. Eu era o líder do pequeno grupo deles. And there's thousands of these groups that have started all over Iran. E milhares desses pequenos grupos existem e foram iniciados recentemente no Irã. I was invited to go to Turkey about 2 years ago. 2 anos atrás me convidaram para ir até a Turquia. And I went there and met with small house church leaders in Turkey. E me encontrei com líderes de pequenos grupos na Turquia. But they were not Turks, they were Iranians who had fled to Turkey. Mas eles não eram turcos, eles eram iranianos que tinham fugido do Irã para a Turquia. And there's thousands upon thousands of immigrants who fled Iran to Turkey. Eram milhares de imigrantes que tinham vindo do Irã para a Turquia. And the Christians have started these small house churches all over Turkey. E esses cristãos que estavam ali tinham começado pequenos grupos em toda a Turquia. I met a pastor from Germany in Turkey. Eu encontrei um pastor da Alemanha que mora na Turquia. Now he was an Iranian who lived in Germany, in Hamburg, Germany. Ele era um iraniano que morava em Hamburgo, na And he Alemanha. had come to help these house churches. E ele veio para a Turquia para ajudar esses pequenos grupos nas casas. And he said, Sammy, can you come to Hamburg and help me? E ele disse, Sammy, você pode vir lá em Hamburgo para me ajudar? He said, 2 months before I met him there, he said, 2 months ago, Ele disse 2 meses antes da gente se encontrar. he said, we had 14 Afghanis who came to our church because the Afghans understand the Iranian language. Ele disse 14 pessoas do Afeganistão vieram para a nossa igreja. And they listened, and we didn't know what to think about that. Eles ouviram e nós não sabíamos o que pensar com relação ao que eles estavam falando. The next week they came back and brought more. Na semana seguinte eles voltaram e trouxeram mais gente. And he said, many of them gave their hearts to Christ. E muitos deles se converteram, aceitaram Jesus. And he said, Sammy, in the last 2 months, we have baptized 100 people from Afghanistan. E ele disse, Sammy, na última semana nós batizamos 100 pessoas do Afeganistão. And he said, God is doing something. Deus está fazendo alguma coisa. I went to Hamburg to preach in his church. Aí eu fui para Hamburgo para pregar na igreja dele. They had grown out of the small church, German church that they were using. Eles já não estavam mais usando aquele prédio da igreja alemã pequena que eles estavam. And they were in one of these very large German churches. E eles tinham ido para um daqueles prédios enormes de uma igreja alemã. The church was packed with people from Afghanistan and Iran. E a igreja estava lotada de pessoas que tinham vindo do Afeganistão e do Irã.
I preached the gospel, and 100 Afghans and Iranians gave their hearts to Jesus that Sunday Eu morning. preguei o evangelho e naquele domingo pela manhã, 100 pessoas do Afeganistão e do Irã vieram à frente aceitando Jesus. And the reason I tell you that E a razão por que eu digo isso para você is that there's no person, no community, no nation too difficult. E a razão por que eu digo isso para você é porque não existe pessoa, não existe nação, não existe cidade que seja muito difícil. The multiplying church must be a witnessing church. A igreja multiplicadora tem que ser uma igreja que testemunha. You pray. Você ora, You ask the Holy Spirit to work in you. você pede ao Espírito Santo para trabalhar em você. And then you allow Him to give you the power to go and share Jesus with someone in this community that you know. E você pede que o Espírito te dê o poder para você falar da tua salvação para essa pessoa que está aí nessa comunidade. And God will send a great revival. E Deus vai mandar o grande avivamento. Oh, that is the character and the nature of the early church. Esse é o caráter, essa é a natureza da igreja primitiva. A praying church. Uma igreja de oração. A spirit-filled church. Uma igreja cheia do Espírito. A witnessing church. Uma igreja que testemunha do Evangelho. Would you be that kind of person in this church today? Você quer ser esse tipo de pessoa nesse tipo de igreja hoje? Let's bow our heads for Você prayer. pode abaixar sua cabeça para oração? Father, I thank you for these, your people. Deus, te agradeço pelo teu povo. Lord, I thank you for what you're doing in this church. Eu te agradeço pelo que o Senhor está fazendo nessa igreja. I thank you for this multiplying church movement. Eu te agradeço por esse movimento de multiplicação da tua igreja. And God, I pray that there would be a spirit of prayer that would capture the hearts of all of those in this church, in this movement. Deus, eu peço que exista um movimento de oração que conquiste o coração de todos nessa igreja. Lord, I pray they would yield themselves completely and totally to you. Deus, que nós possamos nos entregar totalmente ao Senhor. And Lord, I pray you would make them witnesses of Jesus. Deus, eu peço que o Senhor transforme cada um aqui em testemunhas de Jesus. Thank you for what you're going to do. Muito obrigado pelo que o Senhor fará. With our heads bowed and our eyes Com a closed. sua cabeça baixada, os olhos fechados. How many of you would say, Pastor Sammy, God has spoken to my heart? Quantos de vocês podem dizer, Pastor Sammy, o Deus falou ao meu coração? I know I love Jesus. He's in my heart. He saved me. Eu sei que eu amo Jesus, Ele está no meu coração, Ele me salvou. But Sammy, Mas, I've not been that person of prayer. Sammy, eu não tenho sido uma pessoa de oração. There are things I need to give to God. Existem My life. coisas que eu preciso entregar para Deus. I need to be a witness of Christ. Sammy, eu preciso ser uma testemunha de Jesus. And would you pray for me this morning that God would work in my heart, Sammy, você podia orar por mim para que Deus mude o meu coração? that I would surrender everything to Him? E então eu vou entregar tudo na minha vida para Would Ele. you just lift your hand and say, pray for me, Se Pastor Sam? você deseja essa oração, levante a sua mão. Onde você está? Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Amen. Father, I thank you for these, your children. Deus, eu te agradeço pelos seus filhos. I thank you for their honesty and their transparency. Eu te agradeço pela honestidade do coração delas, a transparência. Lord, I pray that this morning they would yield themselves completely to you. Eu oro, Senhor, para que eles se submetam completamente ao Senhor. Where they could also say it is no longer I, but Christ who's living in me. Que eles possam dizer, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Lord, I pray you work a mighty work in them. Deus, eu peço que o Senhor faça uma grande obra no coração de Make cada them um. men and women of prayer. Faça o Senhor homens e mulheres de oração. Oh Lord, make them witnesses of Jesus. Deus, transforme-os em testemunhas de Jesus. Thank you for what you're going to do in the hearts of these who lifted their hands. Eu te agradeço pelo que o Senhor vai fazer na vida de cada um dos teus filhos. For I ask this in Jesus' name. Porque eu oro em nome de Jesus.